Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal. Esse canal eu criei com o intuito de o quê? Ultimamente eu venho estudando bastante filosofia e venho percebendo que não tenho ninguém para conversar. Eu não estou falando isso no intuito de querer ser o sabichão de tipo, nossa, ele está estudando filosofia, uau, ele é o isoladão. Não, cara, mas eu recomendo que você estude filosofia para você ter essa sensação de não ter ninguém para conversar, falar sobre aquilo que você está lendo. É tipo, você vai, tipo, tá vendo um filme e fica triste porque tá vendo. Pronto. É tipo, tá vendo um filme legal e ninguém viu esse filme e não tem ninguém pra conversar, né? Acredito que você passou por isso, por essa experiência. E, nesse primeiro vídeo do canal eu quero abordar um filósofo lindo, magnífico, escrevia poeticamente, poesia pura. Quem é? Santo Agostinho de Hipona. Cara, eu não tenho nem palavras para esse livro. É um livro lindo, apaixonante. Ele foi um dos primeiros precursores, né, que misturou filosofia, misturou biografia, desabafo, né? Algo lindo. Ele era um lógico fenomenal, estudioso. O cara era realmente genial, inspirador. E quando você vai ler esse livro, você percebe que, mano, não tem como isso ter sido escrito por alguém são, mano. O cara tava inspirado por alguma coisa. Recomendo a leitura desse livro. Esse livro aqui, mano, foi R$ 15 na Shopee. Então, não custa nada comprar, né? Pra ler uma página por dia. E algo que eu gostei desse livro bastante foi o conceito de dualidade, a refutada fenomenal que ele dá na dualidade dos maniqueístas, né? Para quem não sabe, os maniqueístas era uma seita da época, uma heresia que acreditava que existia a dualidade, um Deus bom e um Deus mau, que brigavam entre si. Quando o Deus mal ganhava, era ele que pecava, não eu, então tirava a culpa. Quando o Deus bom fazia alguma coisa boa, era ele. Meio que a gente era uma marionete caída nesse mundo. E só que isso começou a incomodar bastante Santo Agostinho. Santo Agostinho sempre foi o símbolo dele, né? Para quem já viu a foto dele, é o coração pegando fogo. Você vai no livro e percebe que ele era uma alma inquieta, tanto que isso se reflete no livro. Você percebe que no livro é uma alma gritando, uma alma inquieta, uma alma que não está aceitando aquilo, que está em busca da verdade, né? Tanto que a busca da verdade, a dúvida, é uma coisa dolorosa. Eu queria ter certezas, todo mundo quer ter certezas, né? Só que acredito que a dúvida é o que dá aquele sabor à vida. E essa parada da dualidade, que esse conceito, esse dogma dos maniqueístas, deixava o Santo Agostinho muito inquieto, duvidoso, e ele começou a montar argumentos lógicos, né? E ele, no começo, não era tão bons, mas os maniqueístas tinham uma característica que quando você indagava ele, eles percebiam que aquela indagação deixava ele numa saia justa. E eles eram malos, né? Quando eles ficavam na saia justa, eles não, ó, saia fora. Outra coisa que deixou Santo Agostinho muito mais indignado, muito mais duvidoso com os maniqueístas. E isso, mano, os caras não estavam abertos a debates, fugiam. Então, ele começou a montar um argumento e ele chegou, cara, nesse belíssimo argumento. Peraí, Santo Agostinho pensando, né? Existem o Deus bom e o Deus mau. Para ficar melhor, vamos usar a analogia, né? Para se eu fosse um maniqueísta, como é que eu ia provar que existe um Deus bom e um Deus mau brigando entre si? Eu posso provar com a seguinte, eu posso partir da seguinte pressuposto. Quando surge a vontade de ir para a igreja, vontade boa e a vontade de, digamos assim, beber cerveja, né? A vontade má, tá aqui, a prova. Duas vontades boas, duas vontades más, né? Ou duas vontades, uma boa e uma má, brigando. Peraí, e se por acaso surgir a vontade de matar alguém e a vontade de beber cerveja? Essas duas vontades são más. Só que claramente uma é mais horrenda, né? E aí? Cara, esse argumento, quando ele falou pros maniqueístas, aí ele percebeu que os bichos ficou doido mesmo. E por quê? Então, se esse argumento é verdade, então existe dois deuses bons e um deus mau? Peraí, quantos deuses existem? Então ele chega na conclusão, não é que existe um deus bom e um deus mau. O que existe são vontades e a alma fica no meio, flutuando entre uma e entre outra. E tipo assim, o hábito te segura
da vontade que puxa para baixo, né? E o incorruptível te puxa na vontade do eterno. E esse foi um argumento que eu gostei muito de Santo Agostinho. Eu espero que tenha ficado claro, né? Ainda é o primeiro vídeo, eu ainda vou desenvolver mais, né? Não é que eu vou desenvolver, eu vou trazer isso de uma forma mais didática. Agradeço quem viu até o final e comentem aí. Obrigado, tamo junto.